Oi, bom dia, tudo bem? Primeiro a gente quer agradecer, eu e a Duda, por você ter topado, né, participar dessas perguntas aqui com a gente. É muito importante para mim, para ela. A gente está cursando biomedicina, por enquanto a gente quer a mesma área, né? A gente não pode saber daqui para frente. E a gente queria saber um pouquinho mais da sua trajetória. Como foi seu caminho para chegar até aqui? Você já, né, estando formada, como foi seu caminho para chegar onde você está hoje? A gente queria saber também o que te levou a escolher a estética dentro da biomedicina. Hoje em dia está sendo uma área bastante concorrida e já era uma vontade sua desde o começo da faculdade? Você já entrou na faculdade querendo a área da estética ou você mudou de área no meio da faculdade? A gente queria saber se durante a faculdade você fez curso, se você buscou especialização, pensando, né, na área que você hoje está atuando, ou se isso veio depois de formado. Isso é muito importante, né? Você fazer o curso, especialização, para aprimorar na área da estética e a gente tem muita curiosidade em saber disso. Outra coisa, quais você acha que são as maiores dificuldades para quem está começando na biomedicina estética? A gente está vendo que hoje tem muita concorrência, né? Muitas meninas estão querendo a área da estética. Hoje em dia é algo muito procurado. Você vê muitas pessoas, né, em busca da estética, em busca da inovação, de melhorar o bem-estar. Então a gente queria saber que a maior dificuldade, né, para quem está começando a biomedicina estética. E pensando também no mercado de trabalho, é difícil de se inserir, igual eu falei na antiga pergunta, né? Hoje em dia é muita concorrência, então a gente fica com essa dúvida, com esse medo, com esse receio, se é difícil se inserir nessa área. Você acha que é necessário fazer muito curso, ter muitas, né, atualizações para se manter no mercado corporativo, para se manter competitivo também? Querendo ou não, acho que todas as áreas da nossa vida a gente tem que ser um pouquinho competitivo, né? E se você também tem alguma dica que você gostaria de passar para quem está começando, para quem está estudando, quer construir uma carreira sólida na área da estética, porque quando a gente tem relatos, né, de quem já se formou, é bem bacana. Outra coisa, e também para finalizar, já ficou longo aí o áudio, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até agora? O que durante aí sua graduação você falou que você acha que foi a parte que mais te marcou, a parte que fez você ter a certeza mesmo que você queria a biomedicina? Uma dica também que você pode passar pra gente? Fora isso, muito obrigada pela atenção, por ter conseguido gravar esse áudio aqui pra gente. Eu e a Duda ficamos extremamente gratas, tá? Pelo seu tempo que você tirou aí pra ajudar a gente. Muito obrigada, viu? Ei, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho sobre meu caminho até onde eu estou hoje. Eu sempre fui muito boa em biológicas, em química, e sempre fui apaixonada pela área de saúde. Então, na hora de escolher minha faculdade, eu vi que biomedicina é para mim. Só que no início eu me via no laboratório, eu me via fazendo análise, microscópio. Só que à medida que o tempo foi passando, e eu fui estudando, fui aprofundando nas matérias, eu percebi que não era para mim. Eu gostava de contato com o público, eu gostava das pessoas, eu gostava de trazer a autoestima de volta para as pessoas, de mostrar para elas que elas tinham um potencial para ficarem mais bonitas, para se sentirem mais amadas. E aí eu percebi que eu queria estética. E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre isso e fui me apaixonando pela área. Aí quando chegou a época dos estágios, eu optei pelos estágios em estética, coloquei a mão na massa e vi que era isso mesmo que eu queria. E eu fiz meus estágios e assim, as clientes das clínicas adoravam, sempre me elogiavam muito. E aí eu fui crescendo, assim, me sentindo, assim, ainda mais poderosa. Eu falei, nossa, é isso mesmo, achei a minha área. E aí eu comecei a atender e tô aí, cada dia crescendo um pouco mais e percebendo que é isso mesmo que eu queria, e é isso mesmo que eu quero pra minha vida. E o que me levou a escolher a estética, então, assim, foi isso. Foi eu perceber que eu queria trazer as pessoas de volta para o que elas eram, às vezes, quando jovens, quando elas se sentiam bonitas, quando elas se amavam, quando elas se sentiam bem. Né? E a estética traz essa possibilidade de você fazer bem para essa pessoa, né? Conversar, porque quando você está com um cliente, às vezes ela também foi lá só para poder ter um momento só dela, um momento de conversa, e isso tudo é extremamente importante. Então, quando uma pessoa entra de um jeito e sai toda feliz, fala, nossa, eu tô bem melhor agora, tô mais leve, tô mais tranquila, aí eu sei que eu consegui o que eu queria, eu sei que eu entreguei tudo o que eu podia de melhor. Então, por mais que não fosse a vontade que eu tinha no início da faculdade, foi o que se tornou, assim, meu sonho. E se eu fiz cursos e especializações, né, durante a faculdade, sim, porque eu acho que assim, a gente não pode parar de estudar. A gente não pode esperar formar, sabe? Então, assim, se tem condição, se tem oportunidade, tem que buscar. A área de estética, assim, ela é bem cara, de certa forma, só que são cursos que são investimentos, então não é um gasto, é um investimento. E tem muita coisa legal também, gratuita. Eu fiz muitos cursos de introdução, sabe, para poder já começar a ter noção antes de prosseguir. No 7, acho que é 7 de setembro que chama. Lá tem muitos cursos grátis de harmonização, de massagem, de botox, coisas assim bem legais que você aprende bastante coisa. E eu fui fazendo isso enquanto eu ainda estava na faculdade e depois eu fui aperfeiçoando ainda mais, porque é importante, né?
As maiores dificuldades, assim, para quem pode estar começando na biomedicina, na estética, eu acho que é quando você está na biomedicina estética, muitas vezes você quer empreender, né? Você quer ter a sua clínica, seu negócio, seus clientes. E não é fácil, porque além de biomédica esteta, você tem que ser marqueteira, você tem que ser empresária. Você tem que montar seus protocolos, você tem que ver se eles vão dar certo. Você tem que vender, tá? Porque estética é venda. Você tem que mostrar para a cliente que ela precisa daquilo. Você tem que convencê-la, assim, a comprar. E também você tem que lidar com o fato de que, né, que existe a estética corporal e facial. A estética facial, ela é mais, assim, você faz e os resultados dependem mais de você, né? Botox, harmonização. Agora, a estética corporal é 50-50, entende? Você vai fazer a sua parte, você vai usar os aparelhos, você vai fazer as drenagens, as massagens. Só que, se o cliente chega em casa e não faz a parte dele, não bebe água direito ou come muito, os resultados vão demorar mais. E isso é um desafio muito grande na estética, que é fazer o cliente entender que ele tem um papel importante nos procedimentos também. Porque muitas vezes eles não fazem as partes dele e aí depois eles vêm falar, olha, não tô vendo o resultado. Então é um desafio sim, você conseguir manejar situações como essa. E também é um desafio o fato de que você tem que captar clientes, você tem que ir fazer um comercial, porque hoje em dia é tudo postado, é publicado. Sabe, o boca a boca é bom? É, mas assim, são as postagens que vão longe, que atraem pessoas para o seu trabalho. Entende? E você tem que ter confiança também no seu trabalho, que o cliente vai chegar, vai fazer perguntas e você vai saber responder tudo. Você vai saber mostrar que você está ali para trabalhar com confiança e para entregar um resultado bom. Ah, então, pensando no mercado de trabalho, não acho que é difícil se inserir. A estética é uma área que está crescendo muito e avançando cada dia mais. Tem pessoas que acreditam que o mercado já está saturado. Pode ser que esteja assim, porém, tem público para todo mundo. Você raramente vai ver um lugar em que não tem nenhum cliente. Tem público para todo mundo, porque todo mundo está procurando estética. A nossa geração, a gente está num tempo agora que todo mundo está buscando isso. Todo mundo tá começando a se cuidar, tá começando a acreditar na estética, porque já teve uma época que as pessoas eram meio incrédulas, né? Mas agora elas estão vendo que os aparelhos dão resultado. Elas estão vendo que é seguro, né? Claro que a gente ainda vê muita notícia, né, infelizmente, de pessoas fajutas que se passam por biomédico, dá problema pro paciente, e aí mancha, assim, mancha a nossa área, porque as pessoas acreditam que é um perigo, mas não é se souber fazer. E essas pessoas estão manchando, sim, nossa área, né, que é até um desafio também, uma dificuldade que a gente está tendo mesmo, tem muita gente que tem medo de alguns procedimentos. Só que isso está acabando aos poucos, as pessoas estão ficando mais abertas à estética, então tem mercado de trabalho, tem muita clínica, tem lugar. Só que assim, você também não pode ficar só no básico, né? Você perguntou aí se eu acho que é preciso fazer uns cursos para atualizar. Acho que sim, porque é uma área que não para. E se você quiser estar na frente, você tem que ter certificações. Você tem que ter conhecimento. Quando o cliente chega, ele vai perguntar qual que é o seu diferencial. Mesmo que ele não pergunte, ele vai querer saber o seu diferencial. E seu diferencial está nisso aí, no fato de que você está sempre buscando. Você tem um certificado que prova, olha, eu busquei, eu sei fazer isso. Então, eu acho que isso é importante, sim, para você se manter competitivo nessa área. Uma dica, então, para quem está estudando e quer construir a carreira sólida na estética, é não parar. Não achar que acabou, você fez a faculdade, ok. Continuar. Continuar estudando, continuar buscando, não para mesmo. E se manter firme, porque vai ter época que você vai passar aperto, porque as pessoas às vezes vão estar apertadas também. Então você vai ter menos cliente na época do ano, vai. Mas aí se mantém firme. Se mantém firme porque no início talvez você vai ter uma dificuldade de fazer o seu marketing. Se manter firme porque tem vezes que você vai ter intercorrências. Só que isso não pode te fazer desistir. Porque todo mundo já passou por isso. Tem muita gente ainda vai passar por isso. E isso não é o fim do mundo, porque no final dá certo. Mas você tem que ser firme, você tem que continuar lutando. E você tem que buscar sempre crescer e crescer e crescer. Sempre estudar, colocar as coisas na mão de Deus e ir firme. E um momento bem marcante é um momento que até frisa isso que eu falei, de não desistir. Quando eu estava no meu primeiro estágio, eu fui aprender depilação a laser. E aí eu fui fazendo uma modelo e assim que começou, ela já começou a falar: ah, tal pessoa não me queimou, espero que você não me queime, espero que você seja boa igual fulana. E isso me destabilizou. Era meu primeiro estágio, tava começando. E assim, durante o processo eu acabei queimando ela com o laser. E aquilo ali acabou comigo. Eu falei, nunca mais vou fazer laser. Eu não vou mexer com laser, vou fazer tudo menos depilação a laser. E continuei o estágio pensando que isso não era pra mim, essa parte. E aí a biomédica que me treinava, quando eu tava quase acabando o estágio, falou comigo assim: vamos lá treinar o laser que seu estágio vai acabar e você ainda não aprendeu. E eu falei assim, não vou não. Eu queimei a modelo, então isso não é pra mim. E aí me marcou muito, porque ela falou assim: e você vai deixar um erro te impedir de fazer isso pro resto da sua vida? Eu acredito em você, você é capaz. Você já faz coisas tão mais difíceis e você vai ficar com medo de um laser por causa do primeiro erro seu.
Aí, assim, me tocou muito, porque ela falou assim, eu vou ser sua modelo, pra você ver como eu confio em você. Ela deitou na maca, e eu fiz nela, perfeito, não queimei, fiz certinho. Ela falou assim, foi perfeito, que medo era esse que você tinha? E aí, depois disso que eu entendi que se a gente se deixar levar por um erro, a gente desanimar por causa de um erro, a gente vai perder oportunidades enormes. Agora eu faço laser até de olho fechado. Já pensou se eu tivesse ficado com medo por causa daquele primeiro errinho, da primeira vez que eu fiz? Então, algo que marcou minha trajetória foi isso, porque toda vez que eu penso nisso, eu lembro que desistir não é uma opção, entendeu? A gente erra, normal, não tem como fugir, mas a gente aprende. A gente tem que buscar conhecimento, ficar cada dia mais forte e determinada, não deixar nada abalar a gente. Então, assim, não é uma coisa fácil, nunca é. Porque, igual eu falei, você não é só biomédica, você é empresária, você faz seu marketing, mas é uma coisa extremamente prazerosa. Quando você escolhe essa área por amor, você fica cada dia mais apaixonado pela estética. Porque são possibilidades enormes, são muitas possibilidades, são muitas possibilidades. E aí você abre um leque e você pode explorar tudo. E aí você vê uma pessoa feliz e saber que foi você que entregou essa felicidade pra ela, faz tudo valer a pena.